Bom dia. Hoje são 6 de abril de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Em 6 vídeos, mostrei aqui o lugar onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Nazaré, por isso era chamado Jesus de Nazareno. Assim como Paulo de Tarso, que nasceu em Tarso, era chamado Paulo de Tarso. Assim como Maria de Magdala, Maria Madalena, era chamada de Maria de Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, porque nasceu em Magdala, em Madalena. E assim por diante. Mostrei isso em 6 vídeos. Resumindo, nos 6 vídeos, quis dizer o seguinte: Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, a 150 quilômetros de Belém, na Judeia. Por que Mateus e Lucas colocam Jesus nascendo em Belém, na Judeia? A resposta é apenas uma, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Mateus e Lucas colocam Jesus nascendo em Belém, naquelas 2 lendas que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã, colocam Jesus nascendo em Belém, na Judeia, por causa de uma profecia que estava descrita nas escrituras hebraicas, escrituras judaicas, e que hoje essa profecia se encontra no Velho Testamento da Bíblia cristã, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, como mostrei aqui, né? Então, Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, na Judeia, como dizem Mateus e Lucas. Eles colocaram Jesus nascendo em Belém, forçosamente, por causa de uma profecia que dizia que o Messias, o novo rei de Israel, iria nascer em Belém, né? Para restaurar o poder do povo de Israel. Então, por isso, Mateus e Lucas colocaram Jesus nascendo em Belém, para que as pessoas, naquela época, pensassem realmente que Jesus era o Messias. Mateus e Lucas sabiam muito bem que Jesus havia nascido em Nazaré, mas colocaram Jesus nascendo em Belém por causa da profecia que está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Muito bem. Portanto, aí, em 6 vídeos, mostrei de uma forma bem explicada o que é ensinado nas faculdades hoje de teologia, faculdades sérias de teologia, e que é também propagado por teólogos sérios, né? Como estou mostrando aqui. Como exemplo, Bart Ehrman, Reza Aslan, Frei Beto aqui no Brasil, John Dominic Crossan e inúmeros historiadores de religião e teólogos, né? Tudo que eu estou mostrando aqui em vídeos, isso aí é ensinado em faculdades sérias de teologia. Muito bem. Então vou agora, a partir de hoje, começar aqui a mostrar as lendas, mitos e fantasias, né, que estão no nascimento de Jesus. A partir de hoje, com o título As Mentiras da Bíblia e o Nascimento de Jesus. Vou fazer isso em vídeos bem reduzidos, o tempo bem reduzido, para que a coisa não fique esquecida. Tudo o que eu disser aqui é do conhecimento de teólogos sérios e está aí em livros de teologia sérios. Pois bem, mostrei aqui no quadro, apresentei aqui no quadro, logo de início, vou mostrar aqui o que está escrito sobre Jesus de uma forma bem resumida, só para você ver os erros que estão na Bíblia. Líderes religiosos que estão à frente aí de igrejas cristãs enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia não contém contradição alguma, que a Bíblia não contém lenda alguma, que a Bíblia não contém mito algum, que a Bíblia não contém contradição alguma, etc. Tudo isso é mentira. Estudiosos da Bíblia sérios sabem disso, que a Bíblia é um livro cheio de lendas, de mitos, de alegorias, de fantasias. Se fôssemos tirar
as lendas, os mitos e as fantasias da Bíblia, pouca coisa restaria. Talvez aí apenas as duas capas da Bíblia. E como este é o primeiro vídeo que eu vou mostrar aqui, os erros que estão na Bíblia, isso prova que a Bíblia nada tem a ver com aquela propaganda veiculada pelos líderes religiosos, que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, fantasias, erros, contradições, etc. Traço aqui um quadro bem resumido do que vou fazer a explanação depois, em vários vídeos, tá? Bem curtos. Pois bem, vamos aqui. Eu coloquei, Mateus e Lucas. Dos 4 evangelistas que estão na Bíblia cristã, lá no Novo Testamento, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Dos 4, apenas 2 deles tratam do nascimento de Jesus. Apenas 2 deles relatam o nascimento de Jesus. Só que aqui não é história, é lenda. O que Mateus diz aqui sobre o nascimento de Jesus é lenda. Qualquer teólogo sério sabe disso. O que Lucas diz aqui sobre o nascimento de Jesus também é lenda. E vou mostrar isso em vários vídeos bem curtos, para que ninguém esqueça o que é aqui a verdade, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Mateus e Lucas. O nascimento de Jesus. Aqui, segundo o livro de Mateus. E aqui o nascimento de Jesus, segundo o livro de Lucas. Histórias completamente diferentes, lendas completamente diferentes, cheia de erros, que vou mostrar aqui em vários vídeos, e cheia de contradições. Isso prova o quê? Que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, alegorias, fantasias, erros, etc. Que a Bíblia não traz aqui a inspiração de Espírito Santo algum, porque Espírito Santo também não existe. Logo, a Bíblia está recheada de erros. E vou mostrar aqui apenas um. Devido ao tamanho do quadro aqui, coloquei apenas alguns erros aqui, que estão nos 2 relatos, né? Apenas 7 erros aqui, por causa do espaço. Mas vou mostrar isso em vários vídeos. Muito bem, então vamos aqui. Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas fala também sobre o nascimento de Jesus. Onde está isso em Mateus, o nascimento de Jesus? Está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. E também Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 23. Muito bem. E Lucas? Onde está o relato sobre o nascimento de Jesus no livro de Lucas? Muito bem. Está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 28. E também em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20. E também em Lucas, capítulo 2, versículo 39. Portanto, aqui, tudo o que está descrito sobre o nascimento de Jesus em Lucas. E aqui, tudo o que está descrito sobre o nascimento de Jesus em Mateus. Histórias completamente diferentes, provando que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, erros, etc. Que a Bíblia é, no fundo, um livro religioso e não um livro de caráter histórico. Pois bem, vou mostrar aqui rapidamente só um quadro, mostrando o que diz Mateus sobre o nascimento de Jesus e mostrando o que diz Lucas sobre o nascimento de Jesus. Eles dizem coisas diferentes. Vamos aqui. Tudo isso ainda eu vou colocar em cada vídeo, tá? Serão muitos vídeos mostrando os erros que estão na Bíblia cristã. Pois bem, vamos aqui ao primeiro erro. Mateus, aqui na história dele, na lenda dele sobre o nascimento de Jesus, ele coloca José e Maria, pais de Jesus, José e Maria morando em Belém, na Judéia. Correto? Na Judéia. Na historinha dele sobre o nascimento de Jesus. Segundo Mateus, José e Maria moravam em Belém, na Judéia. Já o Lucas diz coisa diferente. Lucas diz que José e Maria moravam
em Nazaré, na Galileia. Aqui diz o Lucas, José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, como diz Mateus. Logo aí, até uma criança percebe que aqui são duas coisas diferentes. Um aqui está dizendo que Jesus, que Maria e José, melhor dizendo, moravam em Belém, na Judéia. E o outro está dizendo que não, que José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia. Então aqui até uma criança percebe. O fanático não percebe porque fica mergulhado na ignorância, fica mergulhado em seu fanatismo. Aí não vê aqui essa diferença. Até uma criança com 2 anos de idade percebe que um aqui está dizendo uma coisa que é totalmente contraditória, contrária ao que o outro diz. Isso prova o quê? Que a Bíblia está cheia de erros e contradições. Muito bem, outra diferença aqui. Ora, Mateus diz que Maria, a mãe de Jesus, Maria, ficou grávida em Belém, na Judéia. Veja, Mateus, na historinha dele fantasiosa sobre o nascimento de Jesus, diz que Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida em Belém, na Judéia. Já o Lucas, na historinha dele também fantasiosa, ele diz que Mateus está errado, que Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida em Nazaré, na Galileia, a cerca de 150 quilômetros de Belém, na Judéia. Então aqui, duas histórias diferentes. Um diz que Maria ficou grávida em Belém, na Judéia, Mateus. Já o Lucas diz que ela ficou grávida em Nazaré, na Galileia. Aqui mais uma contradição na Bíblia. E os líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que não existe contradição na Bíblia. Muito bem, outro erro aqui. Mateus, no relato lendário sobre o nascimento de Jesus, diz que um anjinho do Senhor, um anjinho, apareceu em sonho. Em sonho. Um anjinho apareceu em sonho por 4 vezes, a José, pai de Jesus. Então Mateus diz aqui, no relato lendário dele, ele diz que um anjinho do Senhor apareceu em sonho, porque José dormia muito. Então apareceu em sonho por 4 vezes, um anjinho. Apareceu a José, ao pai de Jesus. Já o Lucas conta a história diferente. O Lucas diz, em seu relato aqui, ele mostra que nenhum anjo apareceu a José. Nenhum anjo apareceu a José, diz o Lucas em seu relato lendário. Já no relato de Mateus, Mateus diz que um anjinho apareceu por 4 vezes a José. Muito bem, outro problema aqui. José, Maria e Jesus vão morar no Egito para escapar da fúria do rei Herodes. Essa lenda aqui é contada por Mateus. Mateus está dizendo que José, Maria e Jesus foram para o Egito, né, para escaparem da fúria do rei Herodes. Tudo isso, lenda. Pois bem, Lucas diz coisa diferente. No relato sobre o nascimento de Jesus, contado por Lucas, nada aqui aparece de que José, Maria e Jesus foram para o Egito. Nada. Lucas não comenta nada disso, porque Lucas não tinha esse conhecimento. Essa lenda de Mateus. Lucas não tinha esse conhecimento. E aqui ele diz que nada de José, Maria e Jesus irem para o Egito. Outra aqui diferença na Bíblia, né? E vamos por diante. Outra diferença. Mateus diz que o rei Herodes mandou matar criancinhas de 2 anos para baixo para pegar o menino Jesus. Aqui, no relato lendário de Mateus, ele diz que Herodes mandou matar as criancinhas. Ora, no relato do nascimento de Jesus por Lucas, nada aqui existe de rei Herodes. Lucas nada comenta sobre rei Herodes, porque Lucas sabia que rei Herodes,
o rei Herodes não mandou matar criancinha alguma. E Lucas não conta isso em sua história, em seu relato lendário sobre o nascimento de Jesus. Muito bem. E aqui, José, Maria e Jesus vão morar, por acaso, em Nazaré. Aqui no relato lendário de Mateus aqui, ele diz que José, Maria e Jesus foram para o Egito, né? Para escaparem da fúria do rei Herodes. Isso nunca aconteceu, não é fato histórico, é lenda. Pois bem, e quando José, Maria saíram do Egito, trazendo a criancinha, o menino Jesus, eles voltaram para a Judeia, para Belém, onde eles moravam, né? Está lá. Eles voltaram para a Judeia, porque o rei Herodes havia morrido. Então eles voltaram para a Judeia, em direção a Belém, onde eles moravam, onde o menino nasceu. Pois bem, nesse relato de Mateus, no meio do caminho, quando José, Maria e Jesus estavam no meio do caminho, em direção à Judeia, a Belém, apareceu um anjinho em sonho de novo a José, porque José dormia muito. Apareceu um anjinho e disse ao José que ele não fosse mais para a Judeia, para Belém. Por quê? Porque o Arquelau, filho do rei Herodes, estava reinando lá na Judeia, lá em Belém da Judeia. Aí José e Maria desistiram de ir para Belém e foram, por acaso, parar em Nazaré. É o que conta o Mateus. Eles foram morar em Nazaré. Ora, essa é a história lendária inventada por Mateus. Já o Lucas conta coisa completamente diferente. No relato de Lucas, José e Maria já moravam em Nazaré, mesmo antes do nascimento de Jesus. Então veja aqui, mesmo antes do nascimento de Jesus, a Maria, segundo o relato de Lucas, ela ficou grávida em Nazaré, na Galileia. E quando eles saíram de Nazaré, da Galileia, para Belém, por causa do recenseamento, quando eles saíram de lá, de Nazaré, depois do recenseamento e da purificação do menino, eles, José, Maria e Jesus, voltaram para Nazaré. Ou seja, Nazaré, na Galileia, já era conhecida, a cidadezinha já era conhecida, a aldeia já era conhecida por José e Maria, muito antes de o menino Jesus ter nascido. Já o Mateus inventa a história diferente, mais uma lenda diferente, dizendo que Nazaré foi descoberta por acaso. E o menino já estava vivo, o menino Jesus, quando o casal José e Maria descobriram Nazaré. Jesus já estava vivo. Ora, Lucas diz que Jesus, antes de nascer, o casal José e Maria já moravam em Nazaré. Então você vê aqui, tudo o que eu estou dizendo aqui são erros que estão na Bíblia. Isso prova o quê? Que a Bíblia está cheia de erros, de lendas, de mitos, de fantasias, né? Que se fôssemos tirar todos os erros, todas as lendas, todos os mitos, todas as fantasias, todas as contradições da Bíblia, não restariam quase nada. Talvez aí apenas as duas capas. Então, qualquer pessoa, uma criança com 5 anos de idade, se você mostrar isso aqui para ela, a criança vai perceber, a criancinha, ela vai perceber de forma fácil que o que o Lucas diz sobre o nascimento de Jesus é completamente diferente, contraditório com o que o Mateus diz sobre o nascimento de Jesus. Até uma criancinha descobre isso. O cristão, coitado, levado pela propaganda ilusória dos líderes religiosos nas igrejas, os cristãos mergulhados na ignorância sobre a própria Bíblia, eles não percebem essas loucuras aqui, essas diferenças. Tudo o que eu estou mostrando aqui é ensinado em qualquer faculdade de teologia séria. E qualquer teólogo sério sabe disso. E o que eu estou dizendo aqui é com base em estudos profundos sobre a Bíblia,
sobre a sociedade hebraica, Velho Testamento, e sobre a sociedade judaica, Novo Testamento. Tudo o que eu estou dizendo aqui é a pura verdade. E isso está comprovado em qualquer livro de teólogo sério. E aqui eu estou mostrando, né, devagarzinho, o Bart Ehrman, o Reza Aslan, né, John Dominique Crossan, aqui no Brasil, Frei Beto, aqui no Brasil, o Leonardo Boff. Tudo que eu estou dizendo aqui é a pura verdade. É o estudo sério. É aquele método histórico crítico que o Bart Ehrman, que é doutor em teologia nos Estados Unidos da América do Norte, professor de Novo Testamento na universidade lá, que prepara mestres, que prepara doutorados em religião, em cristianismo, o Bart Ehrman diz isso muito bem em seus livros, né? Portanto, aqui, ó, é a pura verdade. Ora, a Bíblia, repito, está cheia de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, contradições, etc. Veja bem a diferença de uma coisa: o que é lenda e o que é história. Se aqui fosse um livro de história do Brasil, por exemplo, se você pegar, internauta, livros de história do Brasil, por exemplo, pegue aí 10 historiadores aqui no Brasil, os 10 livros de história do Brasil. Pegue cada livro desse. Qualquer livro de história do Brasil que você ler, melhor dizendo, qualquer livro, você vai ver que os historiadores dizem a mesma coisa. Dizem a mesma coisa sobre o descobrimento do Brasil. Eles vão dizer que o Brasil foi descoberto aqui em abril de 1500. Vão falar sobre Pedro Alves Cabral, vão falar sobre as esquadras que saíram de Portugal para cá, vão falar sobre a chegada dos portugueses à Bahia, ao estado, né, baiano, e assim por diante. Ou seja, você pode ler 100 livros de história sobre o Brasil, 100 livros. Os 100 livros vão dizer a mesma coisa. Não haverá contradição alguma entre eles. Eles vão dizer a mesma coisa. E por quê? Porque o descobrimento do Brasil foi um fato realmente ocorrido, um fato histórico. Então, livros de história dizem a mesma coisa. Já aqui, essa historinha sobre o nascimento de Jesus, completamente diferente uma da outra, prova de forma incontestável que isto aqui não é um fato histórico. O nascimento de Jesus é apenas um relato lendário, cheio de lendas, cheio de fantasias. E aqui no caso, um contado por Mateus e o outro contado por Lucas. Então qualquer pessoa que vê isso aqui já vai perceber que existem inúmeros erros, inúmeras contradições, porque a Bíblia é um livro religioso, não é um livro sério. Eis aí, portanto, o primeiro vídeo sobre as mentiras que estão na Bíblia acerca do nascimento de Jesus. Este é o primeiro. A partir de agora, vou fazer inúmeros, centralizado no nascimento de Jesus, mostrando cada uma dessas fantasias bíblicas, cada um desses erros bíblicos. Portanto, aí, muito obrigado e vamos para a frente.